Lira, professor Marcelo Sono, ele já avisou já que vem o que vier, vem o que vier, haja o que hajar, não vai ser fácil aprovar um projeto, né, do novo arcabouço fiscal. E fora esta briga que a Carol apontou, de centrão, etc., convencer deputados a fazerem isso, a gente tem a questão interna dentro do PT. Isso também não está fechado lá. Veja o caso da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né? Ela não cansa de fazer crítica para o projeto de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso tem causado turbulência dentro do partido. Segundo o jornal Estado de São Paulo, diante de perspectivas cada vez piores para o crescimento do Brasil, além de um ambiente externo desfavorável, setores do PT passaram a considerar um suicídio político, entre aspas, investir em um ajuste fiscal de curto prazo que desacelere ainda mais a economia. Os petistas, eles temem repetir o ano de 2015, Deus nos livre e guarde, quando Dilma investiu num ajuste de contas do governo e acabou sem sustentação política, leia-se, sem margem para dar dinheiro para parlamentar. E mesmo sem dar trégua à equipe econômica do Lula, a própria Gleisi disse que o partido não está tentando boicotar a proposta de nova âncora fiscal criada pela pasta do Haddad. Apesar disso, a presidente petista espera que o ministro apresente a proposta primeiro aos líderes de governo antes da divulgação para o mercado. Mas essa já é a ordem do presidente, né? Nada pode ser divulgado sem que passe, sem que tenha a minha bênção. O que você acha disso, professor Marcelo? Está totalmente descrédulo, né, professor? Não, eu estou achando até interessante. Isso é um jogo que está sendo muito bonito, o jogo está sendo travado entre eles, mas para o povo é uma verdadeira tragédia, né? Mas é um jogo bonito entre eles. Por que é bonito? Agora, primeiro, uma boa tarde a ti, Renato, a Carol, ao Luiz, ao Ricardo. Essa produção pela qual eu sou tão apaixonado da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Agora eu vou te dizer porque é um jogo interessante. Você percebe várias estratégias que estão sendo apresentadas aí. Da perspectiva da Gleisi, ela não está errada em falar para o Haddad que ele tem que ficar boquinha calada e antes ir para o partido. Porque o Haddad é membro de um partido que tem a diretriz sobre um programa de governo que não existe. Esse é o grande problema. Mas ela está certa dentro da lógica dela partidária. O Haddad também está certo, da lógica dele. Por qual razão? Porque ele sabe que como não existe nada e eles fizeram um discurso altamente demagógico para tentar convencer os Faria Limers ou Faria Limers, eu não sei como é que fala, afinal de contas, esse povo que ali votou no Lula, eles fizeram um discurso demagógico. Eles caíram que nem os patinhos ou caíram que nem cisnes disfarçados de patos. Mas caíram. E ali, eles agora, o Haddad tem que chegar para eles e contentar de alguma forma. Da perspectiva do Lula, é muito claro, porque o Lula reproduz uma estratégia de administração que foi utilizada na Alemanha na década dos 30. Você pega, joga um monte de pessoas fazendo as mesmas coisas para que eles entrem em confronto e depois venham até o condutor, o líder, o chefe, para que ele tome a decisão final, que normalmente já foi decidida antecipadamente, porque assim ele se apresenta como o grande salvador da pátria. Vejam que coisa curiosa. Ganharam um tempo. Essa estratégia de Führer, hein? Isso aí exatamente. Você utilizou, fez uma composição que evita da gente usar o termo alemão, que é nojento, e a gente, pelo menos, entende aquilo que é um termo menos nojento, que seria a terminologia em português. Mas deixemos isso de lado. Eles ganharam um tempo, que é um tempo que o Lula precisa, indo para a China e voltando, para tentar resolver aquilo que é o principal indicativo. O governo não tem base, está atrapalhado, não sabe o que fazer e precisa ganhar tempo para, de alguma forma, cair uma solução mágica. E ele fica com os discursos que são os discursos da grande derrota. Eu vou te dizer por quê. Quando ele fala, será o melhor arcabouço fiscal do mundo, da história, isso é megalomania. A megalomania é uma forma com a qual se traveste a soberba. E a soberba é a antessala da derrocada, da derrota. O que ele vai ter que viver nesse momento? Com o arcabouço fiscal que já está previsto, que é o teto fiscal. O teto está aí, então ele vai ter que lidar com isso, tendo de alguma forma que convencer os seus aliados de que ele arranjará dinheiro para cumprir a coligação que ele fez, que é uma coligação que tem desde Jacaré até Sapo de Lagoa. Tem
tudo nessa coligação. E todo mundo está ali, ninguém está preocupado com o Brasil, está todo mundo preocupado com o poder que está adquirindo ou o poder que vai ter. E todos estão dizendo, não, pode vir um ministério, pode vir... Você acha que, por exemplo, aquela discussão que está lá na Câmara, por quaisquer cargos que sejam, se dá apenas porque... Você acha que vai ser uma gestão Arca de Noé? Ou seja, é uma gestão que, assim, ninguém faz nada, mas todo mundo só pensa em sobreviver. Eu ficaria feliz se fosse uma gestão Arca de Noé. E eu vou te dizer por quê. Porque a Arca de Noé salvou um grupo de humanos e todos os animais que poderiam reconstruir a vida. A vida na Terra. Arca de Noé. Só morreram os Néfilins e aqueles monstros que ali precisavam morrer. Só que, nesse momento, talvez os Néfilins estejam no próprio governo. Quem é os Néfilins? Os filhos dos anjos com os homens, que se tornaram gigantes, mas que usavam do canibalismo. Até a imagem é boa. Até o canibalismo usaram. E o que é o canibalismo hoje para esse governo? Comer a carne do povo, porque o povo não tem picanha e não vai restar nada. Então, eles estão se alimentando do sangue e do osso e do tutano e da carne do povo. Se fosse uma Arca de Noé, eu ficaria feliz, porque alguma coisa de boa estaria sendo salva para reconstruir. Mas não tem. Pergunta, né? Fica perguntando, Arca é ou Noé? Não é. Olha, e também fica a música de Ivete Sangalo, Seu Amor é Canibal, comeu meu coração, mas agora estou feliz. Infelizmente é o que nós estamos vivendo aí. Agora, se a gente para dar uma olhada em tudo o que está ocorrendo, é um conjunto de estratégias que está simplesmente apontando: nós temos um governo sem programa, como você falou, não tem programa. Não tem medidas adequadas para contentar aquilo que é necessário para aqueles que ele demagogicamente lançou a isca e caíram. Não caíram porque são santos. Por isso, não venham se fazer de santos agora, dizer que o presidente está fazendo algo porque os enganou. Não os enganou, não. Caíram porque tinham ambição pessoal, não estavam preocupados com o país. Se caíram, agora tem que comer da própria carne. E o Lula vai entregar a própria carne deles para que eles comam. Agora, eles estão tentando de todas as formas... Que imagens fortes. Não, mas essas imagens são muito fortes, eu fico imaginando... Que seja. Agora, teve na semana passada o encontro dos prefeitos lá em Brasília, né, e a notícia é que as casas da luz vermelha, né, as boites ou bordéis, ficaram assim lotados. Não teve prostituta pobre sem cigarro no final desse encontro, né? Agora, o governo do PT, pelo menos disso, não tem culpa, porque ele não tem programa. Não tem programa com o PT. Né? Então, disso aí ele se safa. Agora, eu gostei de ver ontem o Lula lá no lançamento, né, da Minha Casa, do Mais Médicos. Mais Médicos. No relançamento do Mais Médicos, ele falava assim: os livros de economia estão defasados, né? As pessoas têm que criar mentalidade para entender por que nós governamos. Né? E fala, o governo tem que gastar certo na hora certa. Está demorando esse arcabouço, hein? Mas daí ele não faz nada. Ele fala: precisamos fazer, tem que fazer, nós vamos melhorar. Nós vamos isso, e não faz nada, só fala. Esta questão do arcabouço fiscal é a peça-chave para que se possa debater juros com o Banco Central, por exemplo. Peça-chave. Olha, o Lula se sente o Jim Morrison. Quem é o Jim Morrison? Aquele cara do The Doors, que compunha música sem saber tocar nenhum instrumento e só chegava e dizia a música que tinha que tocar. E o pessoal tirava a música. Por quê? Porque ele chega e diz assim. Porque o Lula diz assim: os livros de economia estão todos errados. Porque ele tem essa comparação é ingrata. Não, mas ele diz que ele se sente. Imagina assim, o Jim Morrison vai falar: faz isso, faz aquilo. O Lula chega aí, toca uma canção bonita. É que ele se sente. Eu tô pensando, não, essa canção é bonita. Vai, toca aí. Aí a pessoa vai tocando até ele gostar. Né? Isso é uma enganação. O problema do Lula é que ele se sente, né? Ele se sente Deus. Ele se sente Deus. Ele tem essa megalomania. Né? Além de não fazer nada, hoje, né, pela manhã, o Lula ele deixou claro que vai continuar pressionando o presidente do Banco Central. Para isso ele tem pressa, né? Neto, vai continuar pressionando pela redução da taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, que hoje é de 13,75% ao ano. Vou abrir aspas. É irresponsabilidade do Banco Central. Vou continuar batendo. Vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para que a economia possa ter investimento.
fecho aspas. O presidente diz que considera absurdo o patamar da taxa no momento em que não existe uma crise de demanda. Não existe. E que não existe excesso, né? As montadoras aí com pátio cheio, né? Antes era a produção dava para 10 dias de venda, hoje ela fica encalhada a 40 e estão fechando. Não tem, né? E aí, Durso? Agora são 14 horas e 31 minutos. Repita. 14 horas e 31 minutos. Pavinato, a gente sabe que a taxa de juros alta é muito prejudicial. Eu não sou economista, sou advogado, mas a gente sente no bolso, né? Isso consome, principalmente aqueles que estão perto do salário mínimo, a própria renda para alimentação e etc. Então, espera-se que diminua a taxa de juros. Isso, por óbvio, foi elevado em razão de um combate à própria crise mundial da situação do Covid. Acho que todo mundo sabe. Com relação ao link dos temas, por óbvio que com a expectativa desse projeto e também, como eu disse, com responsabilidade, não estourar o teto de gastos, etc., a gente consiga controlar a economia e diminuir a taxa de juros, já que ele está, bem disse o Pavinato, desaquecido. Por óbvio, né? A gente percebe que as pessoas não têm hoje poder de compra porque esses juros consumiu muito durante a pandemia e os anos seguintes, até hoje. Por isso que, mesmo não sendo economista, eu sinto uma exigência da população em melhorarmos, por óbvio, a taxa de juros, melhorar também o salário mínimo para que as pessoas tenham um maior poder de compra, isso se afaste do consumo, uma vez que próximo a 40% hoje da cesta básica, a cesta básica consome 40% do salário mínimo, então só de alimentação o trabalhador está perdendo quase metade do seu salário mensal, e isso, com certeza, é graças à inflação e à taxa de juros alta. Então, espera-se que consigamos, por óbvio, todos acho que desejam isso, diminuir essa taxa de juros, e o Banco Central tem um papel importante. O fato nós vamos conseguir no grito, porque você falou da cesta básica, voltou o imposto sobre os itens da cesta básica. Né? Por que o governo não segurou? Afinal de contas, isso não é gasto, é investimento, não é perca, como dizem, né? É perda. O correto é perda, mas um investimento. E aí, como é que a gente vai baixar no grito? É igual matar cachorro a grito. Você já viu alguém conseguir? Eu sempre ouvi a expressão. Sempre imaginei alguém matando cachorro a grito. Trabalho. O que é incrível é que Lula tem tanta pressa em baixar a taxa de juros, mas não tem pressa em apresentar esse arcabouço fiscal, que a gente sabe que é uma questão de negociação política ali. Só que a redução da taxa de juros, que provavelmente não deve ir para um dígito nesse ano, talvez nem no próximo, o que é ruim, sim. Até certo ponto, eu concordo sim com você, Durso, porque a taxa de juros é bom que ela esteja um pouco mais baixa, só que para ela estar mais baixa, ela tem que estar em um ambiente econômico e de gasto de governo controlado. O mercado tem que entender que está tudo sob controle, tudo previsível, porque senão o empresário não vai colocar dinheiro aqui, não adianta. O empresário vai falar, ou eu guardo meu dinheiro, que eu estou ganhando muito mais na minha poupança, digamos assim, não coloquem dinheiro na poupança, agora até que está melhorzinha. Ou eu vou colocar meu dinheiro em outro país, porque em um país onde a gente não sabe o que o governo vai fazer, então, a gente precisa desse cenário de previsibilidade, de organização do governo, para que a taxa de juros possa baixar. Uma coisa está linkada à outra. Então, e eu quero voltar também a um ponto importante que o professor Suano falou aqui também, sobre a Glaze, que aí junta nesse tema, né? Ela está no seu papel, apesar de eu discordar 99,9%, e eu deixo 0,1 aí porque eu dou o benefício da dúvida, alguma coisa a gente deve concordar, mas discordo com tudo que ela fala, mas ela é presidente do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda progressista, e tem a cadeira mais importante do país ali nas mãos, e ela tem que representar o que eles acreditam, o modelo de Estado que eles acreditam. E o que eles acreditam é que uma limitação de gasto vira um entrave para que o governo possa investir. É importante que a gente faça a roda girar, é importante que a taxa de juros baixe, que o povo brasileiro consiga comprar carro, financiar, voltar a economia a girar. Mas tudo vai depender de um cenário muito mais estável e não é o que a gente está percebendo. Por isso que precisamos de urgência para que esse arcabouço seja apresentado de uma vez por todas. E aí, a gente tem o BNDES no Brasil, que empresta com taxa de juros ridícula, quase nem sempre recebe de volta. A gente tem banco público no Brasil, que é o caso da Caixa Econômica Federal. E o Banco do Brasil, se eu não me engano, ele é misto.
ele é misto igual a Petrobras. Ou seja, a gente pegar a Caixa para emprestar com juros igual ao BNDES para o empresário, não pode? Algum impeditivo para isso? Tem a Caixa, vem para a Caixa você também. Caixa você também. É uma das ideias mas do sindicalista. É que o problema é que... Desculpa, Ricardo. Pode seguir. O problema é que, por exemplo, quando você coloca, são decisões que só poderiam ser tomadas dessa maneira, como você está falando, se nós tivéssemos uma oferta de muitos bancos para trabalhar, incluindo os bancos privados. A questão que me parece, por exemplo, quando se fala em especial da taxa de juros, eu, particularmente, eu não me meto na questão da taxa de juros e vou dizer por qual razão. Porque o Banco Central, tem gente que diz a função do Banco Central é pensar o desenvolvimento, ajudar a economia do país. Não. O Banco Central tem uma tarefa, tratar da saúde da moeda. O que é tratar da saúde da moeda? Para que a moeda que esteja escrito ali o valor, ela tenha esse valor. Então, ele não pode, por exemplo, permitir que haja uma circulação de moeda muito grande na sociedade se determinadas questões estruturais não forem resolvidas. Dentre elas, o governo está gastando muito, por isso ele tem que imprimir moeda. O governo está gastando muito, por isso não tem recurso suficiente, ele tem que aumentar os tributos. Aí, o que faz o Banco Central? Para que essa moeda tenha valor, eu tenho que deixar a taxa de juros da maneira como está. Para o governo é maravilhoso se cair a taxa de juros, sabe por qual razão? Ele começa a estimular, eu ouvi o Ricardo já falando várias vezes isso aqui, ele começa a estimular o consumo e cria a ilusão que nele criou no início do primeiro governo Lula, de quem ganha R$ 1.300 é classe média. Divide isso por 5, dá 200 e poucos dólares. Em qualquer lugar do mundo, quem ganha 200 e poucos dólares é muito pobre. Mas ele cria a ilusão, por quê? Porque criou o crédito, porque alguém ia arcar com esse crédito. Se o cara não paga, o governo paga. Os campeões nacionais estão rindo de orelha a orelha, porque alguém assumiu a dívida. Ou seja, joga para a sociedade. Não adianta você mexer na taxa de juros, ou qualquer que seja, se você não tiver claro, não é nem o programa de governo, é ter quanto que o governo vai gastar e quanto que são as despesas reais. Ele tem que reduzir as despesas se ele não tem como fazer dinheiro. Como é que ele vai reduzir isso? Ele não pode reduzir porque ele tem um pacto que foi feito em que ele vendeu a alma para o próprio diabo para chegar ao poder. Agora o diabo está cobrando. Porque qual é o grande problema de chamar o diabo para dançar? Você não para a dança quando a música termina. Você para a dança quando o diabo quer. E aí é o que o diabo está puxando. Está dizendo, não vamos parar a dança. Se vira, meu compadre. Porque você chegou no poder, porque você veio fazer o pacto comigo, para ver como nós não estamos com um moinho de santos. É pessoas que estão preocupadas consigo próprio. Quem está sofrendo com isso é a sociedade. Voltando para o Banco Central, eu apoio Esse diabo aí deve dançar lamba aeróbica. O diabo dança qualquer coisa. Essa é a grande vantagem que ele tem. E ele dança com qualquer um, desde que a pessoa queira se submeter a dançar com ele. Foi o que o Lula fez, sabendo que o Lula talvez tenha o mesmo sangue, tenha a mesma genética. Isso é outro problema que tem que ser demonstrado ao longo da história. Agora, essa taxa de juros que nós temos aí tem que ser mantida enquanto o Roberto Campos chegar à conclusão de que a nossa moeda vai quebrar. Não à toa que agora estão buscando até esses prêmios nobres de economia para estar dizendo o Banco Central brasileiro é abusivo. Por qual razão? Eles não querem terminar a independência do Banco Central. O que eles querem é tirar o Roberto Campos Neto e colocar o Haddad ou alguém estilo Haddad para fazer o que ele quer. Ano que vem, né? Só tem um detalhe. Esse ano é o ano do namoro do Lula com o seu eleitor. Se ele não fizer nada no primeiro ano, ele dança, porque os eleitores vão para o meio da rua e vão dizer, nós não queremos mais vocês. Vocês acham que ele vai ter alguém do lado dele dizendo, eu morrerei com você até o último rato que sair do navio? Sim. Não, vai ter um cara que vai estar rindo de orelha até orelha. Vinde as minhas criancinhas, pode cair que eu assumo, porque eu não sou igual a você. Eu tenho, às vezes, estratégias parecidas e te apoiei porque eu quero que você caia. Ele não vai ter apoio no segundo escalão. Muito pelo contrário, ele cai. Então, ele precisa resolver isso agora. Ele precisa mostrar para aquele povo que acreditou nele, no discurso dele, que ele vai cumprir algumas metas. E ele está desesperado. Agora, Ricardo, só uma coisa que o pessoal de casa, né, não compreende bem. Porque a gente já viu, né, a taxa Selic alta, baixa por canetada, alta de novo, baixa naturalmente, alta de novo. Mas no fim do dia, né, para a gente que é do povo, o cheque especial não muda. Não. Os juros do cartão de crédito não muda. Teve uma baixa no governo Bolsonaro, né, que ele praticamente forçou os bancos, diante do cenário econômico, a baixar os juros do cartão de crédito, né?
o que deixou os bancos muito felizes, aliás, né? E não espanta eles terem adentrado a ciranda da frente ampla. Mas a questão é a seguinte, para a pessoa não muda. Pode estar 13, 2, 11, 8. Para a pessoa que está no cheque especial, o índice sempre foi o mesmo. Está lascado do mesmo jeito. Nunca vi baixar o cheque especial, né? Alto, baixo. O cartão de crédito teve uma queda, mas assim, caiu de 400% ao ano para 200% ao ano. Quer dizer, impraticável e meio. E aí, por que isso acontece com as pessoas? A pessoa quer pegar um empréstimo. Isso não é o que o mercado do banco no Brasil é um oligopólio? Eu posso pensar, se o Brasil tivesse mais bancos, isso poderia estar melhor para a pessoa lá na ponta? Porque a Selic não influencia diretamente na vida da pessoa quando ela vê, ela influencia naquilo que ela não vê, né? Que é na questão de investimentos, de títulos do governo. Mas quando a pessoa investe também, a Selic está abaixo, o investimento dela não dá nada. A Selic está alto, o investimento dela não dá nada. Para a pessoa física, para mim, para a dona Dirce, o que muda? Olha, primeiro que se nós tivéssemos mais bancos no Brasil, mais competição, seria melhor sim, na minha opinião, não tenho dúvida. Os Estados Unidos têm centenas, se não milhares de bancos, ok? Aqui a gente tem 4 ou 5 bancos que controlam aí pelo menos 85%, 87% de todo o mercado brasileiro. Com relação à questão da Selic, nós estamos falando de mais macroeconomia, apesar de que impacta no empréstimo do pequeno, o cidadão que tem dinheiro sobrando, ao invés dele investir num novo negócio que tem um baita de um risco, se a taxa de juros está muito alta, ele prefere pegar o dinheiro dele e colocar ali num papel fixo e ganhar os juros, sem investir, sem fazer a economia girar. Ok? Hoje, por exemplo, com o aumento da taxa de juros americana, muita gente está olhando para os papéis do governo americano e falando, opa, peraí, a taxa de juros americana está crescendo, está em 4,75, talvez tenha um arredondamento aí no próximo manifestação do Fed. Então, lá, como é uma economia segura, eu prefiro pegar o meu dinheiro e colocar lá do que eu criar um novo negócio aqui, investir numa indústria ou colocar num papel brasileiro, por exemplo. O Brasil, historicamente, é um país de juro alto, de Selic alta. Mas eu acho que a grande discussão nossa... maior que os juros, só as juras. Só as juras, isso mesmo. Boa, essa frase Como é boa. a do arcabouço fiscal. Então, o arcabouço fiscal, olha, é importante a população se lembrar que nós já tínhamos um arcabouço fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos que tinha sido criado já, que limitava os gastos do poder público. Com a pandemia, esse teto de gastos teve que ser rompido, ok? E aí, justificadamente, porque nós tivemos uma pandemia global, tivemos um impacto na vida de todo mundo. Quando veio o governo da transição, a famosa carreta furacão... A lei de responsabilidade fiscal é que nem idoso em asilo. Né? O neto diz que respeita, né? Mas larga lá. Fato. Mas existe a lei de responsabilidade fiscal e quando foi criada foi um mecanismo bastante importante. Junto com o teto de gastos era algo que daria ali para a gente uma segurança para o mercado de que o Brasil não ia sair gastando aleatoriamente como aconteceu no passado, ok? Se quebrou o teto de gastos por causa da pandemia. Veio o governo de transição e começou a falar, não, teto de gastos não, porque o teto de gastos atrapalha a vida do mais pobre. E aí entra a narrativa do governo de esquerda. O teto de gastos não me permite que eu gaste mais em saúde, educação, em coisas importantes para a população. Esse é o discurso da esquerda. Porém, a esquerda, em especial o primeiro governo Lula 1, o governo Lula 2 e até o Dilma 1, eles têm o costume, o hábito de ter um Estado inchado, de gastar muito dinheiro público aleatoriamente e, em especial, com esse Estado inchado, até me fugiu o raciocínio agora olhando para a Carol ali. É bom. Eles têm isso. Não, olhando para cá, que ela estava olhando para cá, eu acabei de falar. Eles têm o hábito de gastar e fazer crescimento econômico pelo consumo. Liberar, baixar a linha de crédito, o cidadão sai para pegar empréstimo para comprar geladeira, para comprar o carro, movimenta a economia, o cidadão se endivida, em algum momento isso ali na frente vai dar problema. Esse é um perfil de crescimento econômico da esquerda que o presidente Lula está querendo de novo. E ele fala isso, olha o que ele falou, aspas,
eu vou fazer o marco fiscal, eu quero mostrar para o mundo que eu tenho responsabilidade. Mas internamente, a presidente do partido, do presidente da República, sai falando mal contra o presidente do Banco Central, o próprio presidente falou isso novamente, coloca a CUT, está fazendo um movimento hoje, inclusive, contra o Campos Neto, para que ele saia, lembrando que o Campos Neto tem um mandato, e ele vai ficar até o final do ano que vem lá. Então, a gente está tendo uma briga interna dentro da própria esquerda, que ela quer voltar a fazer um crescimento pelo consumo de qualquer maneira, mas o mercado hoje não permite, não é o primeiro governo Lula. Nós não estamos nos mesmos tempos, são tempos distintos. E isso o presidente e algumas pessoas da equipe, principalmente do PT, não entenderam ainda. São novos tempos. Nós precisamos de novas políticas públicas. Posso fazer um adendo aí ao que você falou? Claro. Você disse sobre a questão da sociedade do consumo. Isso é uma discussão muito complexa, porque o meio é sempre o caminho. Até certo ponto, a sociedade precisa, sim, consumir. Só que o ponto é a forma como que essa esquerda progressista enxerga, que é quase uma loucura. Então, as famílias se endividam além do que elas conseguem se sustentar ali, conforme o salário vai entrando, né? Então, é importante que a gente volte a estimular a economia também através do consumo, mas sempre com aquela, voltando aqui, com aquela responsabilidade fiscal. E eu queria colocar aqui, então, de forma bem pragmática, como que essa taxa de juros alta influencia na vida do povo. Ela influencia sim, ela não é boa, só que ela precisa estar aqui neste momento para segurar essa muito provável inflação alta que a gente está vendo aumentar aí mês a mês. Ela é necessária agora, só que ela precisa baixar. E como que ela impacta na vida do cidadão? Vários empréstimos, a gente estava falando aqui, o cara não vai lá comprar um carro novo financiado porque o empréstimo está extremamente alto, ele não vai conseguir fazer essa compra, nem uma geladeira, ele não consegue fazer essa compra. No trabalho dele, eu trabalho com indústria, o industrial... Não tem mais baú da felicidade, né? Não tem. Não tem mais, então, bom, não sei, né? Não sei. Pro povo. Será que está dentro do arcabouço? Não pro povo, exatamente. O industrial, ele vai falar, poxa, eu não vou comprar um forno novo, uma máquina nova, colocar aqui na minha fábrica, expandir, contratar mais. Se tem uma perspectiva de um governo que vai gastar muito, aumentar o endividamento público, fazer esse caos que causa um governo gastão é muito ruim para a sociedade se ele excede o limite do gastão, tá? Eu não vou investir na minha fábrica aqui, vou contratar menos. Então, é um impacto muito forte, sim, na economia. Então, taxa de juros tem que baixar gradativamente, mas em cima de um plano responsável. Porque eu vou produzir. Uma das coisas que eu falo, eu não sei quanto é que eu vou pagar de imposto. Exatamente. É um governo gastão. O que vai acontecer? Esse é o salário. Posso fazer uma consideração? Eu concordo contigo, você foi precisa. A taxa de juros tem que baixar paulatinamente, mas quem decide isso são técnicos que estão analisando a moeda, estão analisando, afinal de contas, a maneira como o governo está fazendo os seus gastos. Porque a questão você foi precisa. Vamos fazer um desenvolvimento, ou aquecer a economia pelo consumo. Show de bola. Por qual razão? Porque fica criando crédito, endividando todo mundo, porque no final das contas alguém vai pagar, talvez não seja nem aquela pessoa. Vira uma bolha. Vira uma bolha. Aí o que eles fazem com isso? Fica naquela dinâmica, ilude todo mundo que está dando certo. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo, vem com aquilo que é a demanda reprimida. Eu queria comprar um carro novo, mas não, agora eu posso porque eu tenho um crédito. Onde que isso afeta? Porque esse crédito vai dado por alguém, pela loja, que tem alguém que subsidia não, garante esse crédito, caso a pessoa não pague. Esse alguém tem um alguém, aí vai chegar até o governo. Essa que é a jogada, por isso... Essa bolha é o excesso que a esquerda peca. Mas aí é que está o detalhe. Afeta a todos nós, sim, a questão da taxa de juros, mas por uma razão simples. Se a taxa de juros está alta, ninguém vai querer contrair crédito. Diminui, desaquece a economia? Desaquece. Mas a moeda continua saudável ao ponto daquele que tem a moeda para fazer um investimento poder dizer assim, ao invés de eu fazer alguma bobagem, eu vou investir. Porque eu posso construir o que quer que seja. Porque a moeda válida, a aposta é essa. É por isso que todo mundo corre pro dólar. Se o Fed aumentou um pouquinho, eu vou pro dólar, que o negócio lá é sério. E o resumo da história aqui, aquece em longo prazo. Só para as pessoas compreenderem, não adianta o Lula ficar gritando enquanto ele não faz uma proposta factível para que os juros possa descer. Sim. Né? O juro pode cair do Banco Central, pode, mas depende da equipe econômica do Lula.
Aí ele não faz nada, não deixa fazer nada, joga para abril e continua tentando matar cachorro a grito. Eu quero ver ele conseguir baixar a inflação a grito. Tá aí uma coisa que eu nunca vi alguém... Baixar o juro no grito eu já vi. Agora, a inflação baixar no grito... Você sabe que eu vi hoje uma matéria na Folha que me chamou a atenção, agora a categoria inflação do bem, tava lá. A inflação Sério? do bem, eu vi. Tá? Pode jogar no Google que vocês vão ver. Tava lá assim, a inflação alta agora vai... corroer menos o dinheiro do mais pobre e vai atacar a classe média. Nossa. Aí eu falei, nossa, inflação do bem, agora tem, tá na Folha de hoje, inclusive. É muita criatividade. É muita criatividade, gente. A inflação corrói o dinheiro de todo mundo e os mais pobres sofrem mais. Exatamente. Com menos poder. E outra, aí você tem mais crédito, aí a coisa custa mais caro. E aí isso vai, né, num efeito. E ninguém... E só em Brasília o pessoal consegue, né, acompanhar a evolução dos preços. Porque lá já tem um... Não, se vocês se lembrarem aqui, na eleição de 2018, como essa lógica do crescimento exclusivamente pelo consumo, eu concordo com você, tem que ter um equilíbrio aí, mas fomentar crescimento econômico só pelo consumo, né? Nas vésperas da eleição de 2018, a coisa estava tão complicada que um candidato a presidente da República, acho que foi o Ciro Gomes à época, apresentou tirar o nome das pessoas do SPC Serasa, de tamanhas pessoas estavam atoladas no endividamento. Esse é o problema. Porque nos anos anteriores foram, olha, tá aqui, você quer comprar? Toma, tem créditos, eu te consigo. Só que chegou uma hora e falou, opa, peraí, não dá mais, agora você tem que pagar. E você estava atolado até que não conseguia pagar. Então, um presidente da República falou, olha, eu vou ter que dar um jeito para poder tirar as pessoas... Era a música da família brasileira.